galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do Ultra Nerd. Galera, esse daqui eu fiquei curioso, tá? A capa me prendeu, a capa, mano, a thumb se garantiu. A thumb é muito chamativa, tá? Porque são os personagens dos animes com a recompensa de One Piece. E aí, ó, se os outros personagens do anime tivessem a recompensa, como é que seria, cara? Tem uns aqui que é muito aloprado, tá? Mas eu quero saber de números. O importante é o valor, então bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se não é inscrito, deixa o like que ajuda muito, nos acompanha na Twitch, tem live todos os dias 18 e hype do vídeo aí, tá? Partiu pro react. Então, galera, vai lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Simbora nós. Já imaginou como seria se os heróis e vilões dos seus animes favoritos fossem caçados no mundo de One Piece e tivessem recompensas por suas cabeças? O sistema de recompensas de One Piece serve para medir o poder de um personagem, mas também serve para mostrar um nível de preocupação que o governo e a marinha têm com os piratas ou criminosos. Sendo que quanto maior for o nível da ameaça, maior será a recompensa pela cabeça do procurado. E com base em todas as demonstrações de poderes e coisas malucas que outros personagens de animes já fizeram, o quão altas seriam as suas recompensas? Vamos imaginar o quanto a marinha e o governo iriam se preocupar com uma criatura esquelética gigantesca, demônios tentando dominar o mundo, um shinobi capaz de invocar meteoros e até um certo careca aí que pode derrotar qualquer um com apenas um soco. Quanto o governo ofereceria pela cabeça deles? Será que eles poderiam superar as maiores recompensas que existem? Acredito que sim. Então vamos descobrir qual seria a recompensa de vários personagens de outros animes se eles estivessem no mundo de One Piece. O Chrollo. Vamos começar pelo Chrollo Lucifer de Hunter x Hunter. Talvez, entre todos os personagens que vamos mostrar hoje, Chrollo seja o que mais se encaixa no mundo de One Piece. Claro, são mundos bem diferentes, mas se você parar pra pensar, por Chrollo ser o líder da Trupe Fantasma, a principal organização criminosa de Hunter x Hunter, podemos dizer que ele é basicamente o capitão de um bando pirata. Eles vão pra onde querem, não se importam com leis ou governos locais, cometem diversos crimes e frequentemente precisam lutar contra as forças da lei. Não é muito diferente do que a maioria dos bandos piratas faz em One Piece. Dito isso, ele daria trabalho pra marinha? Sim, pois ele tem um poder bastante roubado. Chrollo tem uma das habilidades mais incríveis de Hunter x Hunter, chamada Skill Hunter, que completando alguns requisitos, consegue roubar completamente o poder de outra pessoa e armazená-lo em um livro que ele pode invocar. Claro que para conseguir isso, ele precisa de muita inteligência, malandragem e carisma, coisas que ele tem de sobra. Se esse poder funcionasse com as Akuma no Mi, teríamos um personagem com os poderes de umas 20 frutas diferentes, podendo escolher qual delas usar em cada situação. Das várias habilidades que ele já roubou, podemos citar a capacidade de teleportar uma pessoa, controlar várias marionetes ao mesmo tempo, conjurar um pano que pode encolher o tamanho de qualquer coisa, invocar peixes monstros de Nen que se alimentam de carne humana e até trocar de aparência com alguém. Tá, ele é basicamente um pirata e muito poderoso, mas o quão perigoso ele seria para a marinha e para o governo mundial? É aqui que tá a grande questão. Apesar de confrontar as forças da lei quando necessário, ele não ativamente sai atacando policiais por aí ou tenta fazer coisas como dominar o mundo. Na verdade, geralmente, o Chrollo é bem na dele e não iria causar tantos problemas para a marinha. Claro, de vez em quando ele sai, vai para uma nova região com a trupe, comete alguns assassinatos em massa e rouba coisas importantes. Só que mesmo com essa ficha criminal tão grande, na maior parte do tempo ele não iria incomodar o governo diretamente, e isso é o que acabaria fazendo a recompensa dele não ser tão alta. Mas, considerando a sua inteligência superior e sua incrível habilidade de roubar poderes, acho que a recompensa do Chrollo seria algo em torno de uns 700 milhões de berries, ainda mais se ele estiver atuando junto de um bando pirata. Assim, justo porque a do Luffy, depois da do Crocodile, foi pra 100, né? E depois, muito lá pra frente, foi pra 300. Então, justo. Porque a marinha não considerava ele ainda um perigo. É tipo assim, mano, mais um aí que tá começando. O valor, ele varia muito sobre o quão perigoso a marinha acha. Exato, então, pra valer mais, tem que dar no conhecimento da marinha. Isso, exatamente. Eu achei justo. Agora, Michael Jackson, bora. Vamos agora para aquele que é considerado o anime mais poderoso do verso de Demon Slayer.
O principal objetivo de Muzan Kibutsuji é se tornar um Oni perfeito, capaz de resistir ao sol, e para alcançar esse objetivo, ele sempre transforma várias pessoas em Onis, na esperança que alguma delas possa se tornar resistente ao sol. Por isso, é provável que ele transformasse vários personagens poderosos em Onis, como soldados de alto cargo da marinha ou até piratas com grandes recompensas. Porém, Muzan também esteve em busca da flor chamada Lírio-Aranha Azul, um ingrediente que, se ele absorvesse em seu corpo, poderia finalmente torná-lo imune ao sol. Então, Muzan poderia muito bem sair pelos mares como um pirata para encontrar essa flor, e assim, ele ia invadir várias ilhas, transformando pessoas em Onis enquanto busca pelo Lírio. Sua tripulação seria tão forte quanto os 12 Kizuki, que são Onis que sobreviveram após receber uma enorme quantidade do seu sangue e se tornaram muito mais fortes do que um Oni comum. Conforme uma onda de Onis começasse a surgir no mundo de One Piece, com relatos de marinheiros, civis e piratas atacando tudo e todos indiscriminadamente, não demoraria muito para o governo mundial virar a sua atenção para o responsável por trás disso. Mas localizar o Muzan seria quase impossível, pois ele é um verdadeiro mestre em se esconder. Tanto que em sua obra, nenhum caçador de Oni foi capaz de descobrir o seu paradeiro por séculos, e sem falar que ele pode alterar sua própria estrutura corporal para assumir a aparência que quiser. Então, é seguro dizer que o Muzan seria totalmente imparável em One Piece? Não. Piratas capazes de transformar pessoas em monstros não são uma novidade em One Piece, pois o Eishichibukai Gekko Moria também fazia isso e sua recompensa era de apenas 320 milhões. Claro que o Muzan seria muito mais forte que o Moria, graças à sua modificação corporal. Ele é mais versátil, rápido e capacitado em mano a mano, podendo, por exemplo, gerar vários chicotes de ossos em seu corpo, capazes de atacar em todas as direções. Mas o mais preocupante seria a sua regeneração. Mesmo que sofra ferimentos fatais, como perder a cabeça, Muzan pode se regenerar instantaneamente e agir como se nunca tivesse sofrido dano algum. No entanto, basta... Galera, eu não tinha visto ainda a animação, tá? Cara, tá muito bonita. Meu Deus, porque a gente não assiste Kimetsu, mas, cara, animação massa, viu? O oponente do Rei Demônio ser um espadachim poderoso, como o Zoro ou o Mihawk, para despertar as suas memórias de Yorite e atrapalhar todo o seu desempenho. E por mais poderoso que o Muzan seja, é seguro dizer que a sua força seria superada facilmente pelos almirantes e até alguns vice-almirantes. E como o Rei dos Demônios nunca quis nada diretamente contra o governo mundial e só queria encontrar uma mísera flor, sua recompensa não seria uma das mais altas, pelo menos os padrões do Novo Mundo. No entanto, por ter eliminado vários marinheiros e até causado mais dor de cabeça para a marinha, ao tornar piratas de recompensas já altas ainda mais poderosos ao transformá-los em Oni, é seguro dizer que a cabeça de Muzan ia valer pelo menos 1 bilhão de berries. Justo. Vamos agora ao maior vilão de Jujutsu Kaisen, Ryomen Sukuna, conhecido como o Rei das Maldições. Tentar colocar o Sukuna em One Piece é bem complicado. Afinal, ele não é temido apenas por sua crueldade, mas também por possuir um conjunto de habilidades bem problemáticas. Além de ser um excelente combatente corpo a corpo graças aos seus atributos sobre-humanos, Sukuna possui uma quantidade imensa de energia amaldiçoada, que o coloca em um patamar acima de praticamente todos os personagens em Jujutsu Kaisen. Sua técnica amaldiçoada envolve realizar ataques cortantes, que são fortes o suficiente para facilmente dilacerar feiticeiros de alto nível e até poderosos maldições de grau especial. Além disso, Sukuna também é capaz de criar e manipular chamas na forma de uma flecha, que ele usa para realizar ataques de longo alcance, e também possui uma super regeneração, através da técnica amaldiçoada reversa. Ele também pode usar sua expansão de domínio, o Santuário Malévolo, que cria um espaço que permite cortar em pedaços qualquer oponente num raio de até 200 metros. Considerando o verso de One Piece, Sukuna definitivamente não seria o mais poderoso, mas ele ainda estaria, pelo menos, no nível do Shichibukai. Não, agora, eu acho que seria mais. Eu acho que ele seria tipo um imperador. Um dos mais fracos? Sim, mas eu acho que seria pelo menos um imperador. Dizer o quanto seria a sua recompensa. Isso porque o Sukuna não demonstrou ter planos que vão contra as vontades do governo mundial. É verdade. Basicamente, o Sukuna é um ser perverso que busca apenas pelo prazer de lutar contra os seres poderosos de Jujutsu Kaisen. E se fosse colocado em One Piece, claro que isso colocaria ele contra alguns dos personagens da marinha, como os almirantes ou Gorosei. Só que isso não faz dele a maior ameaça do mundo. Afinal, como eu já disse antes, as recompensas não são somente um jeito de mostrar a força de um procurado, mas também a ameaça que ele representa ao governo mundial. A natureza destrutiva de Sukuna o faria arrasar cidades, eliminar milhares de pessoas inocentes e acabar com literalmente qualquer um que atrapalhasse seus objetivos. Mas se você pensar bem, isso é algo que os piratas já fazem com certa frequência em One Piece. Ou seja, durante a sua jornada, Sukuna daria sim um certo trabalho para a marinha, mas ele não estaria interessado em derrubar o governo ou os nobres, e sim em entrar em combate com os mais fortes. Apenas isso. Além do mais,
Comparado a todos os personagens poderosos de One Piece, como os almirantes e os Yonkous, o Sukuna não teria a menor chance. E com base nisso, ele provavelmente teria uma recompensa até que modesta, diferente do que muitos podem estar imaginando. Assim, imagino que o Rei das Maldições teria os seus 2 bilhões de berries como recompensa, o que já é um valor bem alto pra ele. Com certeza. Justo. Ixi, Saindo de Tatakae. uma maldição, agora vamos para o personagem que pode se transformar em um titã gigantesco, Eren Yeager de Attack on Titan. Esse aqui não tem muito o que argumentar, o cara simplesmente matou 80% da população do seu mundo. E somente isso já deveria colocar ele como um grande perigo pro verso de One Piece. Sem falar que devido ao seu desejo ardente por liberdade e curiosidade sobre o mundo, Eren acabaria tentando descobrir os segredos sobre o século perdido, é além de bater de frente com o governo mundial, isso é verdade. que ele enxergaria como uma ameaça à sua liberdade. E só aqui já bastava para colocar uma recompensa bem alta por sua cabeça. É verdade. Já vimos Nico Robin, mesmo criança, recebendo uma recompensa de 79 milhões, só por ela ser uma habitante de Ohara, onde viviam vários arqueólogos. Agora imagina um cara que efetivamente está tentando descobrir coisas do governo, e que ainda por cima é extremamente perigoso. Afinal, Eren possui os poderes de 3 titãs originais, sendo o titã de ataque, o titã martelo de guerra e o titã fundador, o que concede a ele diversas habilidades especiais. Sua principal habilidade é assumir uma forma gigantesca e esquelética de mais de 300 metros de altura e ter controle total sobre outros titãs. Mas ele também consegue fazer coisas como cristalizar o seu corpo para se proteger de ataques e usar os poderes do martelo de guerra para conjurar vários tipos de armas feitas de endurecimento titã, como espadas, martelos e principalmente espinhos gigantescos vindos do solo. Fora isso, Eren também é capaz de invocar todos os titãs originais do passado para auxiliá-lo em combate. Titãs esses que são como marionetes e podem ser conjurados a qualquer momento. Só que mesmo sendo uma arma de destruição em massa e tendo seu próprio exército de titãs colossais, no mundo de One Piece, a conversa fica mais complicada, afinal, existem vários personagens poderosos que acabam fazendo o estrondo ser bem menos impressionante. E vale lembrar também que em One Piece existem gigantes como uma raça comum, além de monstros como os Reis dos Mares, que podem ultrapassar os 5.000 metros de comprimento, e outras criaturas gigantescas como os Unisha, com insanos 35.000 metros de altura. Ou seja, os personagens de One Piece já estão acostumados com seres gigantes, e mesmo assim conseguem lidar com situações até piores graças às forças absurdas dos personagens e dos poderes muito peculiares das Akuma no Mi, como é o caso dos poderes dos almirantes. Sem falar no poder absurdo da arma ancestral que o governo mundial está em posse, capaz de destruir ilhas inteiras, o que poderia ser usado para combater o estrondo. Juntando tudo isso, considerando o perigo para a população geral, mas que poderia sim ser contido pela marinha, o Eren não seria uma ameaça tão grande assim quanto os outros personagens que ainda vamos ver. Mas de fato, por ele ter um exército com milhares de colossais e ainda ficar xeretando os segredos do governo mundial, isso faria sua cabeça ser colocada a prêmio bem rapidinho. Então, vamos jogar a recompensa dele para algo em torno de 3 bilhões de berries, que seria um valor bem realista, considerando o nível de ameaça que ele representa. Eu não sei você, mas acho que o Scanor de Nanatsu no Taizai daria um ótimo almirante. Seu poder é muito semelhante a uma Logia, e assim como todos os almirantes, ele é bastante orgulhoso. Então, podemos imaginar que Scanor iniciaria sua jornada como um marinheiro de alto nível. Mas, conhecendo o orgulho do leão, é fato que ele não ficaria muito tempo com o governo assim que descobrisse todos os seus podres, e talvez fosse justamente por isso que surgiria uma recompensa por sua cabeça. Agora, imagine ter alguém com o mesmo potencial de um almirante solto por aí. Os poderes de Scanor são baseados na sua graça do Sol, que concede uma força física muito além da capacidade humana, desde que o Sol ainda esteja no céu. De dia, ele é um homem gigante, musculoso e orgulhoso, mas de noite, sua aparência muda para um rapaz magrelo, baixinho e covarde. No entanto, ele pode usar sua forma musculosa de noite, desde que esteja com seu machado sagrado Rita, que armazena a energia excessiva que ele libera de dia para ser usada durante a noite. Sua graça permite que ele invoque bolas de fogo com um calor vagamente comparável ao do Sol, e dependendo do horário do dia em que ele use os seus poderes, o calor é tão forte que pode derreter armaduras ou até evaporar lagos inteiros. Ao meio-dia, sua força atinge o seu pico, que dura por 1 minuto inteiro, permitindo que ele use a sua forma The One, que torna Scanor praticamente invencível, mesmo dentro dos padrões de poderes em One Piece. Mesmo que o Bigodudo queira viver uma vida tranquila, a marinha não ia permitir que um almirante desertor saísse impune. Então a vida do pecado do orgulho seria marcada por inúmeras abordagens de marinheiros.
Por causa disso, Escanor poderia considerar a possibilidade de entrar para os revolucionários, que nesse universo seria bem semelhante ao grupo dos 7 pecados capitais. É difícil imaginar quanto seria a recompensa de um almirante desertor. Esse também é o caso do Aokiji, mas até hoje nunca foi dada uma recompensa oficial por sua cabeça. Mas ao menos sabemos a recompensa dada ao atual almirante de frota Akainu, que é de 5 bilhões de berries. Então pode ter certeza que se o Escanor realmente entrasse pro exército revolucionário, o governo não ia demorar para dar uma recompensa bem alta por ele. E com base na recompensa do Akainu, podemos supor que a cabeça de Escanor valeria em torno de uns 5 bilhões de berries também. E eu consigo imaginar claramente uma cena em que caçadores de recompensa invadem a casa de Escanor à noite, mas ficam confusos ao ver que aquele magricela não tem nada a ver com seu cartaz de procurado, e então desistem de capturá-lo. Nossa, antigaço. Agora, qual poderia ser a recompensa de um dos vilões de Dragon Ball? O primeiro vilão que me veio à mente foi o Freeza, um dos mais icônicos da franquia. Mas aí eu pensei, qual o sentido de colocar uma recompensa em um ser que pode só destruir o seu planeta com um único ataque? Não tem muito que a Marinha ou o governo mundial pudesse fazer contra personagens como Freeza, Majin Buu, Cell ou qualquer outro vilão que destrói planetas como se não fosse nada. Eis que me lembrei de um vilão que se encaixaria muito bem aqui, o Piccolo Damayo. Durante a época clássica de Dragon Ball, quando Goku ainda era criança, Piccolo foi considerado a maior ameaça do mundo e ele conseguiu até mesmo o feito de governar o planeta. Pra quem não lembra, Piccolo Damayo invadiu o castelo do Rei da Terra e se autoproclamou o novo rei, isso em uma transmissão ao vivo. A partir dali, ele realmente mandava no mundo inteiro e quem discordasse simplesmente morria. Eu não tô afirmando que ele seria capaz de fazer o mesmo no mundo de One Piece, mas ele certamente declararia guerra contra o governo mundial pra tentar dominar o mundo. E nessa sua busca de se tornar o soberano do planeta, Piccolo faria qualquer coisa para atingir os seus objetivos, mesmo que custasse a vida de muitas pessoas inocentes. Por mais que seja um dos primeiros vilões de Dragon Ball clássico, quando Piccolo recuperou a sua juventude e o auge dos seus poderes com um pedido feito ao Shenlong, ele se tornou incrivelmente poderoso. Ele podia voar, disparar raios pelos olhos, tinha um corpo extremamente durável que o permitia resistir a armas de fogo, uma regeneração capaz de recuperar membros inteiros e podia disparar ataques de energia fortes o suficiente para destruir cidades inteiras. Para completar, Piccolo ainda podia criar o seu próprio exército muito facilmente, já que uma das suas habilidades é cuspir ovos, de onde nascem seres demoníacos super fortes que obedecem às suas ordens. Ou seja, ele nem precisaria sair recrutando membros para o seu grupo. Piccolo Damayo seria um dos criminosos mais procurados do mundo pelos seus atos contra o governo, sendo considerado uma ameaça até mesmo pior que os revolucionários, pois como eu disse, seu maior desejo seria dominar o mundo. Devido a tudo isso, eu imagino que a sua recompensa alcançaria um novo recorde em One Piece, atingindo por volta de 6 bilhões de berries, superando até mesmo eu já ia falar isso, mais do que o homem. Vamos falar agora daquele que é considerado o shinobi mais temido do mundo de Naruto, Madara Uchiha. Em seu próprio universo, Madara já tinha ideais que iam de encontro com o governo mundial, sendo o principal deles o plano Olho da Lua, que consistia em colocar o mundo todo em um genjutsu de felicidade eterna através do Tsukuyomi infinito. Então, imaginar esse cara no mundo de One Piece é um grande desafio, pois se ele ainda mantivesse o seu sonho do Tsukuyomi infinito aqui, com certeza todos nesse mundo acabariam se tornando seus inimigos, tanto piratas quanto o governo mundial. Mas isso não seria motivo de preocupação para o Madara. Só seu taijutsu seria o suficiente para derrotar um exército inteiro de marinheiros, e por ser uma reencarnação de Indra, ele possui uma reserva colossal de chakra, que o permite fazer inúmeros jutsus poderosos sem se cansar. Os mais infames que você já deve conhecer. Ele pode invocar meteoros do céu, maiores até que os meteoros invocados por Fujitora, e até criar um exército de Susanos para cuidar de vários gigantes que ousarem atacá-lo. Vale ressaltar que o Susano perfeito no Madara tem por volta dos 100 metros de altura, enquanto que Ors, que era considerado o maior dos gigantes, tinha apenas 67 metros. E olha que ainda nem falamos do seu Mangekyo Sharingan, Rinnegan e uso do estilo madeira. De início, o governo mundial nem ia ligar muito pro Madara, mas a partir do momento em que eles entendessem o significado do seu plano Olho da Lua, e as coisas começassem a sair do controle com o surgimento da Árvore Divina e a invocação da Jubi, o mundo inteiro teria que virar sua atenção pro Shinobi. Talvez toda a marinha reunida, incluindo o trio de almirantes, até tenha uma chance contra o Madara em sua forma padrão,
Mas se ele se tornasse Padrão. o Jinchuriki do 10 Caudas, tudo mudaria de rumo, pois o potencial de destruição dele seria superior até mesmo ao de uma arma ancestral. Com chakra praticamente infinito e com todos os jutsus dos 6 caminhos à sua disposição, os almirantes certamente sucumbiriam à sua força, e nesse ponto, nem mesmo os Gorosei ou até mesmo o próprio Imu-sama seriam páreos ao fantasma dos Uchiha. Então, se o Madara estivesse em One Piece, ele seria uma das maiores ameaças que já existiram, tanto em questão de força quanto em objetivos, fazendo o governo mundial repudiar o Madara muito mais do que o Rei dos Piratas. E novamente, teríamos um personagem batendo um novo recorde, e eu consigo ver tranquilamente uma recompensa acima dos 7 bilhões de berries pela cabeça do Madara. Não, esse é Apalão. Agora temos um personagem de JoJo's Bizarre Adventure que sem dúvida nenhuma ia considerar o governo mundial como seu maior inimigo. Originalmente, Giorno Giovanna queria ser o líder da máfia Passione para evitar que os mafiosos cometessem atos hediondos com pessoas inocentes e usaria os recursos da máfia para propósitos mais nobres. E sabendo de todas as atrocidades que o governo mundial comete debaixo dos panos, não ia demorar muito pro Giorno ir atrás deles. Graças ao seu stand Gold Experience, a jornada do garoto até o topo não seria tão difícil assim. O stand consegue transformar objetos inanimados em seres vivos ao tocar neles, como transformar um tijolo em uma cobra, um revólver em uma banana, ou transformar o seu próprio dente em uma água viva. Mas isso é só a ponta do iceberg, pois os poderes do Gold Experience são muito mais versáteis. Caso alguém tente golpear qualquer criatura que foi criada pelo stand, todo o dano é redirecionado de volta ao agressor. Além disso, ferimentos graves podem ser totalmente anulados pelo Gold Experience ao transformar um objeto em uma nova parte do corpo para substituir a parte danificada. Por fim, temos uma das habilidades mais roubadas que já existiram em JoJo, e seria uma enorme ameaça ao governo mundial. Após ser perfurado pela flecha de stand, o Gold Experience evoluiu para o Gold Experience Requiem, onde além de melhorar as suas habilidades originais, ele também podia, com sua habilidade de volta ao zero, reescrever a realidade para anular qualquer dano causado ao seu usuário ou simplesmente colocar suas vítimas em um loop infinito de mortes. E tudo isso ainda é feito de forma automática, ou seja, o Giorno não precisa fazer nadinha para ativar essas habilidades. Dessa forma, é completamente impossível para qualquer personagem de One Piece sequer arranhar o corpo do Giorno. Olha o nível que estamos falando. Com todo esse poder somado ao seu carisma, não ia demorar muito pro Giorno ganhar uma atenção notória pelo mundo, e pode ser que em algum momento ele até acabasse se aliando ao exército revolucionário. Agora, imagine o quão tenso seria pro governo mundial ter alguém ainda mais perigoso que um Yonkou no exército revolucionário. Desde que tivesse o seu stand despertado, Giorno poderia superar tranquilamente todos os almirantes e Gorosei juntos. Então, por ser um personagem praticamente intocável e por ter como único objetivo derrubar o governo mundial, vamos considerar que a recompensa do Giorno seria por volta dos 9 bilhões de berries. O Kira? Agora temos um candidato bem difícil de imaginar o quanto seria sua ameaça em One Piece, o Kira de Death Note. Para começo de conversa, acho que mesmo quem não assistiu Death Note conhece os poderes do Kira. Ele consegue matar qualquer pessoa apenas por escrever o nome dela em seu caderno. Só que para isso funcionar, ele precisa saber o rosto e o nome verdadeiro da pessoa, e isso vai ser importante. Mas primeiro, ele seria procurado pela Marinha? Inicialmente não, já que no começo Kira provavelmente mataria apenas alguns piratas por aí, seguindo a mesma lógica que ele usava para matar os criminosos em sua história original. E para ser bem sincero, isso até seria bom para a Marinha. O problema é que, como sabemos, Kira começa a se empolgar demais com seus poderes e certamente acabaria almejando voos mais altos, como se tornar o deus do novo mundo. E aqui as coisas iriam se complicar para ele, afinal ele começaria a matar qualquer um que entrasse em seu caminho e inevitavelmente iria se colocar no caminho da Marinha de alguma forma. Então sim, Kira ganharia o seu cartaz de procurado. Durante a sua jornada, ele se daria pior contra piratas do que contra a marinha. Isso porque muitos piratas costumam usar um apelido, e não seus nomes completos como alcunha. Claro que teria como Kira descobrir o nome real de qualquer um que ele quisesse, principalmente através dos cartazes de procurado, onde consta o nome real da pessoa com a cabeça prêmio. E isso vale até mesmo para os marinheiros, visto que a Cross Guild divulgou cartazes de procurado para vários integrantes da marinha. Na verdade, Light poderia descobrir os nomes do Stand e o Bito
favoritos e de qualquer personagem de alto cargo da Marinha ou governo mundial, pois com certeza devem existir documentos com registros dos seus nomes. Não, e com sabemos certeza. que Light Yagami, vulgo Kira, é um gênio manipulador e que sabe como conseguir as informações que precisa. A partir do momento em que seus planos de se tornar o deus do novo mundo se chocassem contra a Marinha e o governo, a sua cabeça seria imediatamente colocada a prêmio. E considerando que além do seu perigoso sonho, ele tem o poder de matar qualquer um só de escrever o nome num caderno, isso seria algo extremamente perigoso para o governo mundial. Sim. O grande problema tá na Marinha descobrir quem é o Kira. Afinal, diferente de um pirata convencional, ele não age em um combate direto, mas sempre pelas sombras, o que torna difícil de descobrirem quem ele é ou onde está. Ou seja, a cabeça do Kira teria um valor exorbitante e exagerado, justamente pelo alto risco que ele representa. Então, se fosse pra Quanto? chutar, 10? quem sabe uns 10 bilhões de berries. Parece um absurdo, mas estamos falando de um cara que precisaria ser abatido muito, muito rápido, pois tem o poder de matar qualquer Yonkou, Almirante, Gorosei ou Tenryubito, precisando apenas de uma caneta e um caderninho. Que o Saitama de One Punch Man seria o personagem mais poderoso de One Piece, isso ninguém tem muita dúvida, não é verdade? Mas qual seria a recompensa dele? Para começar, precisamos identificar o nível de ameaça dele. De forma bem resumida, o Saitama se destaca principalmente por seus super atributos físicos, como força, então, velocidade e durabilidade, que o permite derrotar facilmente qualquer inimigo que encontre pela frente. Estamos falando de um personagem que já derrotou seres extremamente poderosos, como alienígenas, experimentos de laboratório, criaturas gigantes, manifestações da natureza, entre tantas outras ameaças, e a grande maioria dando apenas um golpe. Mas não para por aí, pois em sua luta contra o Garou Medo Cósmico, Saitama foi capaz até de destruir boa parte do planeta Júpiter com um único espirro e até viajar mais rápido que a luz com apenas um peido. É desse nível que estamos falando. Então não temos dúvida de que o Saitama poderia derrotar as maiores forças da Marinha e do governo mundial em questão de segundos, e todos eles trabalhando juntos. Mas por que ele faria isso? Essa é a questão. Ele não faria. Saitama apenas quer ser um herói, e por mais que em One Piece a gente acompanhe a história do ponto de vista dos piratas, e saiba que a Marinha e o governo têm seus podres, no ponto de vista geral, eles é quem são os heróis. Mas também não acho que o Saitama seria um marinheiro, principalmente porque ele precisaria seguir à risca todas as ordens dos seus superiores e seguir uma rotina extensa de trabalho, o que acabaria deixando ele de saco cheio rapidinho. Então, teríamos um Saitama no seu cantinho, vivendo a sua vida simples e tranquila. E periodicamente, piratas iriam aparecer em sua ilha para saquear e seriam todos derrotados pelo Careca. Assim como na sua própria história, a maioria das pessoas não reconheceriam sua força, principalmente por sua aparência e cara de bobo. Então ele mal seria notado no universo de One Piece. True. Até mesmo quando derrotasse algum personagem super poderoso, pode ter certeza que os créditos dessa vitória iriam para alguém como o Bug, por exemplo. Então, o máximo que ia acontecer seria o Saitama receber uma recompensa bem baixinha por alguns estragos que ele eventualmente causasse na cidade lutando com piratas, ou até mesmo por esquecer de pagar algumas taxas ao governo. Eu consigo imaginar perfeitamente um cartaz de procurado do Saitama de apenas 1000 berries, o mesmo valor do Chopper, que é outro personagem que é bem mais forte do que sua recompensa faz parecer. É true, é verdade. Um tão baixo que nem faria os caçadores de recompensas terem vontade de viajar até o Saitama pra ganhar tão pouco. Mas e se o nosso carequinha resolvesse tocar o terror no governo mundial e acabar de uma vez por todas com essa tirania? Aí, meus amigos, pode ter certeza que a recompensa pelo careca de capa seria a maior de todos os tempos. Com certeza. Estamos falando de uma recompensa imensurável e também inalcançável para qualquer caçador de recompensas. Coloca aí nos comentários qual você acha que seria a recompensa do Saitama, caso a Marinha tivesse conhecimento do real poder que ele possui. E qual você acha que seria o apelido do Saitama no universo de One Piece? Será que seria careca de capa mesmo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele ultra like e venha ser um ultra nerd também. Mas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Eu achei justo todo. Eu achei também. Eu achei justo todo, mas é porque ele trouxe pra realidade, né, do que realmente os personagens fazem nas suas obras, né? Porque lá no One Piece, uma coisa é você ser absurdamente forte, outra coisa é você ameaçar o governo. É, verdade. Que são duas coisas diferentes. Porque até então tem muito personagem lá que é tipo o Chupa. Ele é muito forte, só que aparentemente não aparenta ser tão relevante, aí a recompensa vai lá pra baixo.
Tem que fazer alguma coisa ou derrotar alguém muito mais forte. Exatamente. Pra poder a Marinha olhar, né? Pra endereçar essa pessoa. Agora, uma coisa que me pegou aqui, e não imaginava que ia ter o Kira. Eu pensei que só ia ser personagem de porradaria. Aí por conta de ter o Light, eu fiquei, caraca, mano. Mas, cara, é muito doido ter o Light no mundo do One Piece. É muito doido, porque não ia... Assim, cara, eu acho que até o personagem mais inteligente de One Piece, ou mais inteligente, não chega aos pés nem daqueles dois lá do Nia, do Melo, pra pelo menos chegar perto pra pegar o Kira. Imagina o L, menino. Mas já deixa aí se você achou as recompensas justas, se você achou que ele viajou muito. Assim, no começo do vídeo eu achei que tava viajando muito, porque tem uns personagens muito aloprados, tem o Sukuna, tem muitos personagens... Na minha opinião, o Sukuna, na minha cabeça, ele... Ia ser o de maior recompensa, Não é que ele ia ser de maior recompensa. Eu acho que ele ia beirar pelo menos o valor do Kaido. Porque pra mim os dois são muito parecidos. De força, de ideal, de tudo mais. Agora, jogado lá pra baixo, eu achei impressionante. Mas já deixa aí se você concorda, discorda, tem algum justo aqui. E caso tenha outro vídeo, é só deixar aí nos recomendação nos comentários, beleza, galera? É isso, estamos por agora e até a próxima.